Você já deixou de fazer alguma coisa com medo de fracassar? Se questionou, e se eu não for boa o suficiente? O medo de fracassar paralisa os nossos sonhos, nos impede de crescer. Neste vídeo eu vou te mostrar como enfrentá-lo passo a passo. O medo do fracasso é uma sensação comum e mais normal do que você possa imaginar. Ele pode vir através de pensamentos como, e se eu não for boa o suficiente, e se rirem de mim, e se eu tentar e falhar na frente das pessoas. Esse medo pode vir através de várias razões, dentre elas, traumas do passado, críticas que você ouviu durante a sua infância, experiências ruins e até mesmo pressão social. O problema não é o medo, é deixar que ele controle a sua vida. O medo é uma emoção básica, primária, que nos acompanha desde sempre. É um instinto de sobrevivência, de luta ou fuga. Por exemplo, o pânico ao fazer uma apresentação em público. Uma situação de fuga é quando você inventa uma desculpa para não fazer essa apresentação, que você está doente, que o pneu do carro furou, que você está preso no elevador, seja o que for. Você encontra alguma justificativa para não enfrentar aquela situação. A luta é quando você encara o medo, você enfrenta, faz a sua apresentação, mesmo tremendo por dentro. Um outro exemplo é presenciar um acidente. Uma situação de fuga é quando você entra em pânico, não sabe como lidar com aquela situação e simplesmente foge daquele local. Uma situação de luta é quando você encara o que está acontecendo e você resolve ajudar, liga solicitando uma ambulância. A fuga, como o próprio nome sugere, é sempre encontrar justificativas para sair daquela situação. A luta é quando você enfrenta ela, mesmo com medo. O medo de fracassar pode te sabotar e você nem percebe. Sabe como? Quando você adia projetos, quando você inventa desculpas para sair de situações que te causam esse medo, você se convence de que não é o momento certo. E que se não deu certo é porque Deus não quis assim, utilizando essa frase como justificativa para que você não tome ações. E o pior, você acredita que não é capaz de realizar algo. O fracasso deixa de ser um resultado possível e se torna um monstro invisível. Por exemplo, você não abre o seu negócio próprio, você acredita, tem talento naquilo, mas simplesmente não faz porque tem medo de não dar certo. Um outro exemplo é uma pessoa que tem até inspirações de projetos profissionais, de que começa a colocá-los para frente, estuda mais, entra numa faculdade, começa um curso, abre o seu canal no YouTube, movimenta suas redes sociais, mas simplesmente não se dedica tempo suficiente e abandona os projetos no meio do caminho. O último exemplo é de quem se esconde atrás do perfeccionismo, que só pode começar algo se estiver tudo perfeito. Se não estiver, deixa aquele projeto no canto. E utiliza isso como justificativa para nunca começar, para nunca lançar, para nunca se mostrar. A verdade é que fracassar faz parte do nosso processo de crescimento. Quantas pessoas você conhece que são bem-sucedidas e que nunca fracassaram, mas nunca, nunquinha, nenhuma vez mesmo? Vai ser difícil encontrar essa pessoa. Antes da Amazon, Jeff Bezos teve ideias fracassadas de negócios e foi desacreditado por muitos. A escritora J.K. Rowling, responsável pela série de livros Harry Potter, foi rejeitada por várias editoras. No início de sua carreira, Walt Disney foi demitido de um jornal porque, abre aspas, faltava-lhe imaginação e boas ideias, fecha aspas. Eles ouviram que não iam dar certo e até fracassaram em alguns passos. Grandes gênios da ciência, como Nikola Tesla, Albert Einstein, antes de mostrar as suas descobertas para o mundo, também tentaram várias vezes e fracassaram em muitas delas, até que conseguiram encontrar o resultado final positivo. O fracasso não foi o fim. Eles entenderam que isso fazia parte do processo e insistiram em suas ideias. Muitas vezes, o fracasso nos ensina mais do que algumas vitórias. Então, como aprender a lidar com esse medo que só trava, que só faz com que os movimentos não sejam realizados? Não existe uma fórmula mágica, mas eu vou te mostrar 4 passos que podem te auxiliar para você colocar em prática hoje mesmo. E veja bem, você não vai se livrar do medo. Como eu falei no início do vídeo, o medo é uma emoção básica, inerente a todos nós seres humanos. Você vai somente aprender a reconhecer, a respeitar, a lidar e agir apesar dele. A primeira coisa é reconhecer o medo. Muitas pessoas, na tentativa de ultrapassá-lo, fingem que ele não existe
e varrem essa emoção para debaixo do tapete, para ficar fora do alcance dos seus olhos, o que não é a forma correta de agir. Você precisa ser honesta consigo mesma e admitir: eu estou com medo de fracassar. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de falhar e de ficar com vergonha das pessoas por conta disso. Quando você reconhece para si mesma esse medo, não é que você vá se entregar a ele, dizer essas frases que eu acabei de citar como exemplo e simplesmente se conformar que é aquilo que vai acontecer. Quando nós precisamos enfrentar algo, qualquer coisa que seja nas nossas vidas, nós precisamos primeiro entender o que nós estamos sentindo, para que a gente possa, portanto, encontrar meios, formas e soluções para lidar com isso. O segundo passo é redefinir o fracasso. Nós crescemos ouvindo que fracasso é ruim, que é o pior cenário possível, que nos envergonha. Mas quantas vezes você conseguiu ficar boa em algo? Você conseguiu encontrar soluções depois de alguns deslizes, depois de alguns fracassos, depois de algumas quedas? Fracasso não é o oposto de sucesso. Ele faz parte do caminho que você está trilhando para conquistar o seu objetivo. Terceiro passo: comece pequeno. Tem gente que acha que para vencer o medo tem que fazer algo estratosférico, algo mirabolante, algo grandioso demais. Mas isso só vai aumentar a sua ansiedade. A verdade é: comece pequeno, mas comece. Por exemplo, se você quer colocar um negócio próprio para frente, você quer vender algum produto físico, mas nesse momento ainda não consegue alugar uma loja, venda através da internet. Com os produtos na sua casa, você faz essas vendas e realiza as entregas. Quer começar a falar em público para divulgar o que você faz? Antes de publicar esses vídeos, grave somente para si mesma. Se avalie, se analise, mas sempre observando a cobrança demais que você pode estar direcionando para você. Isso não é para te paralisar, é para treinar. Quer mudar de carreira, de profissão? Não abandone a que você está no momento, mas se dedique, estudando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora por dia nessa nova função que você quer desempenhar. Cerque-se de apoio é o último desses passos que eu te sugiro. Enfrentar o medo sozinha pode ser muito mais difícil. Então converse com aquelas pessoas que você tem confiança, que você ama e que te amam. Sejam amigos, sejam pessoas da família. Acompanhe na internet aqueles profissionais, aquelas pessoas que trazem algo bom para você, que te inspiram. Converse com quem te encoraja e não com quem te diminui. Leia livros, escute podcasts, assista vídeos. Cerque-se de conhecimento suficiente para você fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Você não vai eliminar o medo do fracasso, mas esses 4 passos vão te colocar em movimento. E movimento é o que te tira do lugar, porque o fracasso só vai paralisar aquelas pessoas que não tentam, que não fazem nada. Fracassar pode doer e dói, mas se esconder atrás dele dói muito mais. Se você gostou deste conteúdo, eu te convido a compartilhar com seus amigos, a se inscrever no canal e a deixar o seu like. Até o próximo vídeo.